Vai ser um mix aí, eu vou entrar um pouco na área de vocês, tá? Vou falar um pouco de política também. Mas, afinal de contas, política e economia estão intimamente ligadas aí, né? Então, Mas assim, o que me motivou a falar do tema aqui, tema de hoje, foi a divulgação da pesquisa. Já eu explico o porquê dessa capa. Foi a não, divulgação... mas eu quero entender, sabe? Porque na hora que eu recebi aqui a pauta, eu falei, meu Deus. Vou contar a historinha aí dessa foto Entender aí. essa história. Então, foi a divulgação da pesquisa Genial Quest no último dia 16, que pode ser baixada, inclusive, a pesquisa pode ser baixada no site da Genial. Eles fizeram 2.000 entrevistas cara a cara, né, com os entrevistados. Né? Foram realizadas entre 10 e 13 de março, em 120 municípios. E eles propuseram questões que buscaram entender quais os motivos que fazem o eleitor brasileiro decidir por esse ou por aquele candidato. E ajudam a entender qual o peso da economia, do combate à corrupção e de outras questões nessa escolha. Eu vou me concentrar, na minha explicação, basicamente nesses 2 pontos, economia e corrupção, quanto eles afetam a decisão do brasileiro. Bom, agora eu vou contar um pouco a historinha da capa aí. Então, vou começar relembrando um fato histórico da política. Em 1993, quando o George Bush pai era o presidente dos Estados Unidos, o país enfrentava uma recessão econômica e estava envolvido na Guerra do Golfo. Então, na disputa pela presidência, surgiu um desconhecido governador do Arkansas, que é o Bill Clinton. Erroneamente, né, o Clinton atacava Bush por ter metido os Estados Unidos na guerra, pensando que isso iria tirar votos dele. Né? Mas os americanos, pelo menos até aquele momento, gostavam de guerras. E por isso o democrata estava mirando no alvo errado. Até que surgiu o publicitário James Carville, que abriu os olhos de Clinton, que é esse careca da foto aí. Ele percebeu que o que deixava os americanos insatisfeitos, ou ele indicou para o Clinton, que o que deixava os americanos insatisfeitos eram as questões econômicas. Foi então que ele disse a célebre frase para Clinton, né? É a economia, estúpido. E Clinton derrotou o todo-poderoso Bush pai e foi um fenômeno eleitoral. Bom, agora voltando aqui para a terra da jabuticaba, se a economia tem tanto peso em uma eleição, como lá o cientista político disse, por que o combate à corrupção apareceu como a questão mais importante na eleição de 2018? Para a gente tentar entender esse aparente paradoxo brasileiro, a gente vai precisar voltar para o 3º ano do primeiro mandato do Lula. Vamos relembrar do mensalão. Um dos grandes escândalos do governo Lula, que consistia no pagamento de propina a parlamentares e pessoas ligadas a partidos, entre eles, vamos relembrar, Roberto Jefferson, em troca de apoio político. Veja, não confundam com o atual orçamento secreto, pois agora o apoio político é pago através de emendas num processo super transparente. Só que não. Bom, o mensalão resultou em 25 condenações pelo STF, incluindo a prisão do atual aliado de Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, a 7 anos e 10 meses de reclusão. O mensalão ele estourou em 2005, mas apesar dos escândalos, a economia bombava, o que fez Lula atingir uma aprovação recorde de 83%, segundo o Datafolha, e 87% segundo a pesquisa CNT Census. Isso no final do seu segundo mandato, em 2010, permitindo que ele elegesse o poste, sua sucessora, a Dilma, em 2011. Então, aqui já cabe uma pergunta. Por que a corrupção do mensalão não incomodou os brasileiros? Então, talvez a economia seja a resposta. O recall econômico do período Lula foi tão forte que ainda reelegeu a Dilma para um segundo mandato em 2014. Mas os vários tropeços na economia que resultaram entre 2015 e 2016 numa das maiores recessões do Brasil, que causaram a explosão do desemprego e o aumento da inflação. Os erros na gestão econômica, a deflagração da Operação Lava Jato em 2014 e, principalmente, a perda de apoio político para evitar o impeachment,
apesar da fragilidade jurídica das provas, levaram à queda de Dilma em 2016. Agora chegamos em 2018. Lula preso, o que obrigou o PT a dissociar Haddad da imagem de Lula e, portanto, não usar os bons resultados na economia. E o recente desastre econômico da gestão Dilma fez com que a população, abatida economicamente e influenciada pelos eventos revelados pela Lava Jato, elegesse a corrupção como a principal causa da crise econômica brasileira e abraçasse o discurso moralista e nacionalista do Bolsonaro. Mais uma vez, cabe a reflexão se, no fundo, não teria sido a crise econômica, agora gerada pelos próprios erros do PT, o fato preponderante na escolha de Bolsonaro. Bom, depois desse passeio pela história recente, podemos olhar algumas questões levantadas pela pesquisa encomendada pela Genial. Jean, por favor, coloque a imagem 1 na tela. É a próxima. Então, essa primeira imagem que eu quero trazer é o resultado da pergunta: qual o principal problema do Brasil hoje? E a gente pode ver a diferença entre o peso da economia e o da corrupção no gráfico. Bom, alguém poderia ainda questionar que, bom, a economia se tornou importante agora porque a corrupção teria diminuído. Bom, os eventos de hoje jogam contra essa afirmação, mas eu gostaria de... bom, não só os eventos de hoje, né, mas as rachadinhas, funcionários fantasmas, orçamentos secretos, jogam contra essa afirmação. Mas vamos ver o último relatório da Transparência Internacional. Quem que é a Transparência Internacional? Ela é uma organização presente em mais de 100 nações que divulga o principal indicador de corrupção do mundo, o Índice de Percepção da Corrupção, IPC, que desde 1995 avalia 180 países e os atribui notas em uma escala de 0 a 100. Quanto maior a nota, maior a percepção de integridade do país. E este índice é composto pela combinação de 13 fontes de dados, de 12 instituições independentes e especializadas em governança e análise de ambientes de negócios. Jean, pode colocar a próxima imagem, por favor? Isso. Pelo resultado divulgado agora no final de janeiro, cujo relatório também pode ser baixado no site da organização, a corrupção ainda é um problema relevante no Brasil. A nota alcançada no último ano foi 38, a mesma de 2020, e representa o terceiro pior resultado da série histórica, ficando à frente só do período 2007 a 2019, onde a nota chegou a 35. O Brasil não continua apenas abaixo da média global, a gente pode ver aí no gráfico, mas também abaixo da média dos BRICS, da média regional para a América Latina e o Caribe, e ainda mais distantes da média dos países do G20 e da OCDE. No próximo gráfico que o Jean vai colocar para a gente vai ver os países da OCDE. Isso. Se a gente olhar, comparar com os países da OCDE, veja, o Brasil não integra a OCDE, mas a entrada no bloco é uma das pretensões do governo. E o enfrentamento da corrupção é um dos critérios desse grupo. E pela análise da organização, a omissão do atual governo no combate à corrupção, sem contar as interferências em instituições de Estado, como a Polícia Federal, por exemplo, é uma das principais causas do baixo índice. Bom, então parece, ainda mais com as recentes revelações, que a corrupção ainda tem um impacto na gestão pública e no ambiente de negócios do Brasil. Mas voltando à pesquisa da Genial Quest, Jean, coloque agora, por favor, a imagem 4, a próxima imagem, que é razão do voto. Está aí. Uma interessante pergunta feita em que a situação econômica, seguida da boa gestão do passado, aparecem como os principais motivos da escolha à frente da honestidade do candidato. Jean, a próxima, por favor. Aí. A pergunta é por que escolherá esse ou aquele candidato no primeiro turno? E é interessante, veja que quando se considera a situação econômica do país, a pessoal e a boa gestão do passado, Lula se destaca, né, no bloco do Lula. E Bolsonaro se destaca somente no item honestidade. Bom,
Então, parece que a tese inicial do cientista político americano, que a importância da economia vem se confirmando nas pesquisas aqui no Brasil também. E Bolsonaro também sabe disso. E por isso vem implementando várias investidas contra as regras fiscais, que começaram com o calote dos precatórios e o estouro do teto de gastos para acomodar o Auxílio Brasil, só para esse ano eleitoral, o que, inclusive, aparentemente tem ajudado a diminuir sua rejeição. Recentemente fez corte de impostos sobre o diesel e o gás de cozinha, que terão pouco efeito e também serão só até dezembro. E Bolsonaro tem afirmado que quer zerar os tributos federais também sobre a gasolina, o que implicaria em uma perda adicional de arrecadação de 27 bilhões por ano. É ótimo pagar menos impostos, mas puxadinhos na política fiscal provocam um resultado que a gente já conhece, desde o governo Dilma, que é a desvalorização do real e a consequente pressão sobre a inflação no médio e longo prazo, e dos juros também, óbvio, reduzindo ainda mais a nossa capacidade de crescimento. Então, a gente pode concluir que, se o que legitima o poder político é a promessa de trabalhar para reduzir as incertezas e vulnerabilidades da sociedade dos cidadãos, é óbvio que a situação econômica tem uma importância chave na escolha dos gestores públicos. Ou seja, o governo que não consegue proteger o povo dos efeitos danosos da inflação, do desemprego, fruto da redução da atividade produtiva e da consequente quebra do poder de compra, tem grandes chances de ser punido nas urnas por esse insucesso. E não adianta ficar se esquivando da culpa, como a gente tem visto. Para finalizar, e como eu já disse antes, eu pessoalmente penso que os dois candidatos que atualmente lideram as pesquisas não têm propostas adequadas para enfrentar as principais questões econômicas e o combate à corrupção que continua nos afligindo. Por isso, eu penso que é importante nos concentrarmos nos programas dos candidatos que tragam propostas que resultem na recuperação da atividade econômica, gerando empregos e renda. E ficarmos atentos às propostas populistas que, no final do dia, geram inflação e juros altos. É isso aí, Jean. Muito bom. Eu acho que foi muito bem colocado, Marcelo, porque você vê, né? É aquilo que a gente até já discutiu um pouco aqui no passado, né? Que a pauta, aliás, o Júlio colocou bem naquelas duas apresentações que ele fez sobre o espectro político, né? Que a pauta para a próxima eleição vai ser o bolso, não tenha dúvida. E aí é que o Bolsonaro tá mexendo, né? Ele está se mexendo com medidas extremamente populistas e que vão ocasionar. Eu tenho dó do próximo presidente, seja ele quem for, porque o cara vai estar com uma pepinosa na mão em termos econômicos absurdos, né? Aliás, uma coisa que outro dia eu estava, até num dos meus vídeos aqui do Conversa Mole, eu coloquei a questão, se alguém está lembrado que o Auxílio Brasil termina em 2022. E Isso. que para 2023 vai fazer o quê? Vai voltar o Bolsa Família? O que vai Não, acontecer? pois é, cancelou o Bolsa Família, fez lá furou o teto, deu calote nos precatórios, tudo isso para juntar dinheiro para dar mais dinheiro em 2022, porque é ano eleitoral, óbvio, mas o ano que vem, a Deus dará, tá? A Deus dará literalmente. Não, mas tem esses pastores aí que trocam por 1 quilo de ouro, né? Então, 15 mil reais para colocar. Nós estamos bem cercados, a gente está Mas, muito bem cercado. mas você vê como é que. Mas sempre em nome de Jesus, né? Não se esqueça. Pois é. Vi até uma do sensacionalista hoje, uma piadinha do sensacionalista engraçada, né? A gente era feliz quando os pastores só pediam 10%, né? Está aumentando agora. Mas assim, o foco dessa minha pauta é isso. Na verdade, o povo brasileiro, e estou me incluindo, né? Nós, o povo brasileiro, a gente nunca se preocupou de fato com a corrupção, né? A gente sempre se preocupou com o bolso. Se o bolso estivesse ok, vamos lembrar o mensalão novamente, maior popularidade do Lula, né? Com o bolso ok, a gente releva a corrupção. Então, talvez Bolsonaro pague esse preço
pela situação econômica. Pague o preço de não se reeleger por conta da situação econômica. Então, explicar um pouco, quer dizer, a tese de que é a economia, no final do dia, que direciona o voto, está válida, continua válida, desde Clinton até hoje.